Uma situação que as mães costumam ter muito medo na hora de educar os filhos é o medo de serem permissivas demais e as crianças acabarem crescendo e ficando mimadas, irresponsáveis, negligentes, né? Outras vezes a mãe fica com medo de acabar sendo muito autoritária, muito rígida e com isso acabar reprimindo as emoções da criança ou a criança sentir medo dela e ela acabar perdendo a confiança do filho. E é muito difícil para as mães encontrarem esse meio do caminho. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Tayana Borges, sou a mãe do Davi e do Arthur, sou psicóloga, orientadora parental e estou aqui para falar sobre o meio do caminho na educação dos filhos. No dia a dia, muitas mães ficam com medo de errar na dose na hora de educar os filhos. Na verdade, a preocupação delas é que os filhos cresçam mimados, bobinhos, despreparados para o mundo, irresponsáveis, negligentes, se elas forem muito meiguinhas ou muito gentis e acabarem caindo na permissividade. Em contrapartida, muitas mães ficam com medo de serem autoritárias demais e não sabem como agir, porque quando elas veem, elas já estão gritando, castigando, ameaçando, punindo a criança. E isso também acaba gerando outros tipos de consequências e conflitos. As mães ficam com medo de reprimir e da criança ficar ansiosa ou da criança perder a segurança que ela tem na mãe. E o grande erro desse ponto é que quando a gente fala sobre educação respeitosa, as mães tendem a acreditar que educar com respeito é falar com a voz fraca, sabe assim, meio sem graça? Tipo, ai filho, por favor, você precisa trocar essa roupa. Ai meu amorzinho, mamãe já falou várias vezes. Vamos almoçar? Meu amor, você tem que guardar esses brinquedos, meu benzinho. Mamãe já falou tanto com você. Isso, gente, não vai fazer efeito realmente nenhum na vida da criança, né? Não adianta você falar com meiguice, com a voz de bebezinho ou de criancinha, acreditando que seu filho vai te obedecer ou acreditando que isso é uma forma de ser gentil. Não, não é. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a gritar, sai daí, pelo amor de Deus, vem logo, comer, tá na hora, sabe? Não vai adiantar. Ou quando você diz, venha comer agora, senão eu vou te dar um cascudo, você vai apanhar, vai ficar sem brincar o dia todo e eu vou esconder todos os seus brinquedos. Isso também não vai funcionar, porque você vai acabar sendo muito autoritária, né? Você vai acabar agindo por ameaça e a criança não vai saber como agir, nem como se posicionar, nem o que ela precisa fazer, porque ela vai tomar um susto tão grande, vai ficar tão assustada que vai agir muito mais pelo medo, ao invés de agir pela consciência. Mas existe sim um meio do caminho, que não é falar fraco nem gritar. Não é ser gentil demais e perder o controle da situação, mas também não significa querer controlar tudo e acabar ameaçando ou castigando a criança e prejudicando ela no futuro. Existe uma forma chamada na disciplina positiva que é ser gentil e firme ao mesmo tempo. Ser gentil significa que você vai respeitar as emoções da criança, respeitar que aquela criança é uma pessoa, respeitar que aquela criança tem suas vontades, tem seus desejos, respeitar que aquela criança está em uma fase do desenvolvimento em que alguns comportamentos são sim comuns, são sim normais para aquela faixa etária. Porém, também existe a questão da firmeza. Gentileza e firmeza, ser gentil e firme. A firmeza, ela vem de encontro com aquilo que nos desrespeita. É não permitir que seu filho desrespeite você como mãe. É não permitir que o seu filho quebre as regras da casa. É não permitir que o seu filho faça coisas que vão prejudicar você, a família, aos amigos, ao ambiente ou até ele mesmo, entende? Então, assim, ser autoridade não é ser autoritária, não é gritar. Mas, ao mesmo tempo, ser gentil não significa ser permissiva. E aí eu vou mostrar. Quando você precisa ser firme e gentil, você vai falar, que horas são agora, filho? Bom, e o que normalmente nós fazemos nesse horário? Ah, está na hora do almoço. Vamos almoçar?
Ser gentil e firme significa você conseguir utilizar ferramentas práticas que vão ser estratégicas naquele momento de conflito, para evitar algumas situações. Que a criança entenda, eu preciso obedecer a mamãe porque nós moramos em um ambiente de regras, mas a mamãe também está me respeitando. E aí, mãe, quando você coloca o seu limite de forma gentil e firme, a criança se sente respeitada, mas ela também sente vontade de te respeitar, porque ela pensa assim, mamãe me respeita, então eu vou respeitá-la. Mamãe me ensinou o que fazer, então eu vou fazer o que ela quer que eu faça. E aí tá naquele sentido de você dizer, filho, tá na hora de almoçar, vamos. Isso é ser firme, você entende? Filho, tá na hora de almoçar, venha, meu amor, venha. Não dá, né? Ou dizer, venha comer agora, senão você vai ficar de castigo. Filho, está na hora do almoço. Eu estou te esperando. Vamos. Você entende que esse meio do caminho significa que você pode falar sem ser agressiva? Que você pode sim ter um tom de autoridade sem precisar humilhar seu filho, sem precisar ameaçar seu filho, sem precisar fazer com que seu filho tenha medo de você? Esse é justamente o meio do caminho, o caminho em que você vai utilizar da gentileza e da firmeza para conseguir dizer o que você quer. É claro que quando você tem as ferramentas certas e práticas, fica muito mais fácil ser gentil e firme. Porque quando você sabe o que fazer, como fazer, fica muito mais fácil. Então, quando você consegue olhar para teu filho e usar a ferramenta certa, sem precisar gritar, sem precisar ameaçar, e utilizar as ferramentas de acordo com a idade que ele está, de acordo com a fase do desenvolvimento, fica muito mais fácil educar. Claro que isso passa também por um controle emocional muito intenso, né? É muito difícil você conseguir usar a ferramenta certa se na hora da crise emocional da criança, na hora que a criança está gritando, você também está descontrolada. Então, para você conseguir de fato saber o que fazer, você também precisa estar emocionalmente pronta para agir naquela situação, né? E isso requer o quê? Um treinamento. Isso requer o quê? Que você olhe para o teu filho, mas antes de olhar para ele, você olhe para você. E entenda que você precisa se autorregular, que você precisa se autocontrolar para conseguir agir com a firmeza e a gentileza, para conseguir colocar em prática as ferramentas que você precisa. Porque o que mais tem por aí, gente, é dica. Se você entrar em outros vídeos do YouTube, Instagram, qualquer canal hoje em dia, qualquer rede social hoje em dia, tem informações sobre a educação de filhos. Só que na hora que você tá lá no meio de uma crise com seu filho, você não vai conseguir dizer assim, deixa eu olhar aqui no Instagram qual foi a dica que eu salvei na semana passada. Não vai, isso não vai funcionar. Não tem como você chegar e falar assim, seu filho tá lá chorando, gritando, ai meu Deus, deixa eu ver aqui qual é a dica que eu vou usar pra hora da birra. Não, porque você não vai ter o quê? Controle emocional para isso. Mas se você tiver com as suas emoções fortalecidas, se você tiver segura de que você sabe o que precisa ser feito, você vai olhar para teu filho e as ideias vão surgir. Se você não permitir que as emoções do seu filho te desestruturem emocionalmente, fica mais fácil ser gentil e firme. Se você tiver força emocional para entender suas emoções, para lidar, né, com o seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil de você olhar para o teu filho e dizer assim, filho, nós vamos fazer desse jeito, né? O grande problema da educação dos filhos não são os filhos. O grande problema da educação dos filhos é que as mães não estão emocionalmente prontas para controlar as emoções dela e agir de forma mais assertiva, mais prática e mais eficiente com a criança. Porque de dica, gente, todo mundo tem. Dica aleatória, basta um Google, você clica lá e vai aparecer. Mas você realmente vai se lembrar dessa dica na hora da crise? Na hora que você estiver com raiva porque seu filho gritou, porque seu filho machucou, porque seu filho riscou a parede, porque seu filho quebrou um copo, porque seu filho não quer tomar banho e você tá exausta, porque seu filho tá demorando para dormir e você realmente tá muito cansada, né? Então, o que você precisa nisso aí para conseguir encontrar esse meio do caminho entre a permissividade e o autoritarismo, para você conseguir encontrar o meio do caminho e ser gentil e firme, não é sobre o que seu filho faz, é sobre como você está se sentindo,
Como que você está lidando com a sua raiva, com o seu medo, com a sua insegurança, com a sua frustração? Quando você programou que seu filho vai dormir tal hora e ele simplesmente não dorme, e aí você não vai conseguir assistir sua série, ou ter um tempo com o marido, ou dormir cedo, ou fazer alguma coisa da casa, ou adiantar algo do trabalho. Como que você vai lidar com isso? Porque educar a criança não é apenas educá-la. Educar a criança é educar o nosso comportamento como mãe. Educar um filho significa 80% de como eu me educo e 20% de como eu educo o meu filho. Então, assim, se você tem mesmo essa dificuldade para descobrir como não ser permissiva, como não ser autoritária, como não ser bobinha demais e ao mesmo tempo não ser bruta demais, o que você precisa é de um treinamento emocional para encontrar o meio do caminho.